Bom dia, turma. A professora vai hoje dar alguns direcionamentos sobre o módulo 10 do livro, nosso último módulo, que nós iremos trabalhar do livro 1, tá? Então, eu preciso que vocês abram aí no livro para acompanhar a explicação da prof. E qualquer dúvida, vocês me enviam no privado para saná-la, tá? Lá no módulo 10, vocês vão encontrar, bem quando vocês abrirem o módulo, o livro, o diagrama do jornal. Porque esse módulo 10, ele vai falar sobre a estrutura do jornal, como que o jornal é organizado, enquanto todos os elementos que nós encontramos nele. Então, vocês vão ver o jornal, que o jornal ele possui um diagrama, ou seja, ele é organizado por meio de esses quadrados aqui, ó, tá vendo? Essas formas. Ele não é exposto, por exemplo, como um texto em prosa. E nós vamos encontrá-lo, ele organizado naquilo que nós chamamos de diagramas. Esse daqui é a primeira página de um jornal. Na primeira página do jornal, eu vou encontrar alguns elementos específicos que eu não vou encontrar dentro do jornal. Um dos elementos específicos que eu encontro no início, na primeira página, é a manchete, que seria a notícia mais importante, é a notícia que abre o jornal. A manchete, ela tem esse nome, mas aqui ela não vem escrito manchete, ela vem escrito o título da reportagem ou da notícia, tá? Esses outros aqui são chamados de chamada e são uma espécie de manchetes de menos importância, que recebem esse nome de chamada, tá? Lembrando que nós não vamos ter a reportagem ou a notícia aqui. Aqui nós temos apenas a manchete, o título, um pequeno texto que nós chamamos de lead, em que eu tenho algumas informações, e a página em que eu vou ter que ir lá para dentro do jornal para fazer a leitura dessa reportagem ou dessa notícia, tá? Aqui é a segunda página ou terceira página do jornal. Então, aqui nós vamos encontrar não mais manchetes, mas títulos de notícias específicas. Posso encontrar editoriais, posso encontrar artigos, posso encontrar charge, carta dos leitores, que são outros elementos que não fazem parte da primeira página, mas do interior do jornal, tá? Nas páginas internas, vocês vão encontrar notícias, reportagens, artigos, entrevistas, entretenimento e classificados, tá? Entretenimento aqui entra como cinema, teatro, música, eventos sociais e os classificados, que é onde nós publicamos venda de imóveis, venda de automóveis, aluguel de casas, de terrenos, tudo aquilo ligado à venda, tá? As seções dos jornais são os noticiários. Então, eu tenho noticiário nacional, tenho noticiário internacional, eu tenho, nesse noticiário internacional, posso ter política, posso ter economia e a notícia policial. Eles também estão organizados de acordo com o seu tema: esportes, cultura, ciências e lazer, tá? E alguns jornais mais completos, jornais mais grandes, por exemplo, Folha de São Paulo, eu vou ter suplementos diários ou semanais e até mesmo cadernos especiais, que são partes do jornal que muitas vezes eu não vejo todos os dias, mas alguns trazem, por exemplo, cadernos especiais uma vez na semana. Tem alguns que trazem uma vez ao mês um caderno especial, em que ele trata de assuntos diversos, traz mais informações. Então, se você pegar um jornal como Gazeta de São Paulo, você vai perceber que ele é um jornal com muitas páginas, exatamente porque ele tem muitas informações, ele trabalha com muita coisa, tá? Na atividade que vocês irão realizar, que é por isso que a prof preparou essa aula, porque eu preciso explicar o conteúdo e, ao mesmo tempo, esse conteúdo, ele é dado a partir da atividade,
vocês precisam prestar bastante atenção, porque vocês vão encontrar vários termos, vários nomes diferentes que vocês não conheciam antes, porque são nomes específicos do texto jornalístico. São nomes que eu encontro quando eu vou falar de jornal, tá? Então, lá na página 94, tem os termos de textos jornalísticos lá. Tá? Então, lá você vai encontrar o significado, por exemplo, o que que é uma notícia, o que que é uma manchete, o que é uma chamada. Então, lá você vai encontrar o significado de todos esses termos que aparecem no texto jornalístico, tá bem? A atividade número 1 são as páginas internas do jornal. Então, você vai fazer essa atividade baseando-se nas folhas internas, ou seja, dentro do jornal. Nessa atividade, você vai ter que escolher a matéria que você considera mais interessante. Então, lá dentro do jornal, você vai escolher uma notícia, uma reportagem que você julga mais interessante. Só que elas não podem ter sido objetos da chamada da primeira página. Então, lá na primeira página, lembra que eu expliquei que na primeira página eu tenho a manchete, que é a notícia principal, e tenho outras que não são tão principais. Lá não está a notícia ou reportagem por completo. Você precisa ir para dentro do jornal para ler a notícia completa. Aquela notícia que está dentro do jornal, que é a notícia completa, não pode ser utilizada aqui. Tá vendo, ó? Porque não pode ter sido objeto de chamada na primeira página. Entendeu? Então tem que ficar bastante atento com isso. Depois que você escolheu a sua reportagem, a sua notícia, você vai completar essa atividade aqui. Primeiro, você vai dizer em que seção está essa sua, essa sua notícia. É a seção Notícias Nacionais, é a seção Notícias Internacionais, tá bem? O caderno se é caderno de esporte, caderno de cultura, caderno de política, caderno da economia. Existem jornais que não trazem com o título, mas trazem caderno 1, caderno 2, caderno 3, caderno 4, tá? E a página que você encontra essa notícia. Depois de colocar essas 3 informações, você vai colocar o título da notícia e o subtítulo dela, tá? Qual que é o subtítulo? Essa é a atividade 1. Na atividade 2, uma atividade que você vai fazer, ó, de acordo com a primeira página. Então, aqui você vai usar a primeira página. Na letra A, nome do jornal. Então, você vai escrever aqui qual que é o nome do jornal. Depois, qual que é a cidade desse jornal. Então, se o jornal é Gazeta de Foz do Iguaçu, então aqui você vai escrever Gazeta, aqui Foz do Iguaçu, e aqui a data do jornal. Não é a data que você está fazendo a atividade, não. É a data do jornal que você está fazendo a atividade. Manchete, qual que é o título da manchete? Qual que é o título da notícia lá mais importante que abriu o jornal? O quem, com quem aconteceu essa notícia, essa reportagem, o que é, o quando, o onde, o porquê. Então, por exemplo, se a manchete da Gazeta é Comércio de Foz do Iguaçu volta a funcionar, quem que é, quem que é a matéria da notícia? É o comércio de Foz do Iguaçu. O que? Volta a funcionar. Quando? Quando que ele voltou a funcionar? Vai ter a data lá. Onde? Em toda a cidade. E por quê? Por que voltou a funcionar? Porque os empresários pediram a volta, ou porque o sindicato dos empresários pediu a volta, entendeu? Remissão da página. Remissão da página é qual é a página que você tem que ir para dentro do jornal para ler essa matéria. Porque lá no início, lembra que a prof explicou? Vai ter a manchete, vai ter um pequeno texto de apresentação e a página que você tem que entrar para ler o texto por completo. Então, é aqui você vai colocar a página, onde que tem que ler por completo. E o título da matéria na página interna. Então, como que está o título lá dentro do jornal, tá bom? Muitas vezes é diferente. O da manchete é um e da página interna é outro, só que é a mesma reportagem, tá falando da mesma coisa. A segunda chamada é uma daquelas notícias que também estão na primeira página, mas não são tão importantes.
tá bem? Tem mais de uma notícia na primeira página, chamando para entrar para dentro do jornal e fazer a leitura. Então, você vai escolher uma outra e colocar o título. Fazer a mesma coisa, ler a chamadinha que vem junto, o textinho que vem junto, responder essas informações, colocar qual que é a página que eu tenho que ir, está indicando lá para mim, para entrar dentro do jornal, e o título da matéria no interior do jornal, como que está escrito, quando você vai até essa página, como que está escrito a notícia lá, ok? Algumas considerações sobre a primeira página, que é a mais cheia de informações e a mais complicada de se fazer. Então, lá na primeira página, eu tenho, nessa primeira flechinha, o estado de São Paulo, que é o nome do meu jornal, tá? Então, esse é o nome do jornal. Não é título, não é manchete, esse é o nome do jornal. Lá abaixo do nome do jornal, eu vou ter aquilo que eu chamo de cabeçalho. O que que é o cabeçalho? O cabeçalho, ele vai trazer algumas informações muito importantes sobre o jornal, como, por exemplo, o dia que foi publicado esse jornal, a data. Também traz para mim o ano que esse jornal está produzindo. Então, por exemplo, se o jornal ele já produziu faz 25 anos que se produz jornal, provavelmente vai estar no ano 25. E depois eu tenho um número. Qual que é o número desse jornal? Então, você vai ver que são números grandes, número 7.353, porque quer dizer que é a quantidade de dias que esse jornal está sendo publicado, tá? Essa daqui, que está com letra em destaque, que está com letras maiores, que realmente é para chamar atenção, essa é a nossa manchete, tá? Então, quando pede para você a manchete, você vai colocar justamente o título dela. A ala militar impõe obras. Equipe de Guedes diz que não há verba. Essa é a manchete, tá? No segundo momento, nesse textinho aqui embaixo, eu vou ter a chamada, que também é chamado de lead. Então, é aqui que eu vou encontrar aquelas informações que a prof explicou, o que, quem, quando e onde. Então, é aqui que você encontra essas informações no jornal. E bem aqui, ó, não dá para enxergar, mas bem aqui eu tenho a página que eu tenho que ir para dentro do jornal para poder encontrar essa reportagem por completo, tá? Então, a página de remissão é essa daqui, ó. É a página que me pede para ir para dentro do jornal para poder ser lido, beleza? Essas daqui, ó, essas todas, ó, essa e essa, são as manchetes de menor importância, que também são chamadas de pequenas chamadas, tá vendo? Então, essas daqui é o que você vai ter que colocar lá na sua atividade 2. Primeiro é a manchete, depois a segunda chamada. Então, você pode colocar qualquer uma delas aqui. Todas elas também vão trazer um pequeno textinho, trazendo a informação do que, quando, como e porquê. Inclusive a página que você vai encontrar essa notícia ou essa reportagem na íntegra dentro do jornal, tá? Essa daqui é a foto, é uma ilustração. A gente chama de ilustração porque nem sempre precisa ser foto, pode ser uma imagem qualquer, tá? Não necessariamente a foto. E por último, a legenda da foto, para eu saber exatamente sobre o que essa foto está se tratando. Então, aqui eu tenho o título e a legenda da foto, inclusive a página que eu tenho que ir lá para dentro do jornal para ler um pouco mais sobre essa situação que a foto expõe. Tá? Então, basicamente, esse daqui, ó, são os elementos importantes para vocês conhecerem da primeira página para fazer a atividade 2, tá? Que é a atividade que precisa de mais informações. Qualquer dúvida, vocês entram em contato com a professora e, e pedem ali no WhatsApp para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês e a professora vai sanando aí as dúvidas que vocês tiverem com relação ao jornal, tá bem? Então, muito obrigada pela atenção e até mais.